Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do bom Deus seja com cada um de vocês. A honra, a glória e o louvor sejam dados ao nome do Senhor, como cantamos aqui, como celebramos em adoração, como bendizemos ao Senhor até este momento do nosso culto, e nós continuaremos a adorá-lo, porque a palavra pregada, exposta, é também adoração ao nome do Senhor. E eu quero convidá-los aqui juntos, abramos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Hoje concluiremos, com a graça de Deus, o último sermão do que é conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, os ensinamentos de Jesus. E este texto é um breve relato, é um relatório do que houvera depois de tão belo ensino de Cristo às multidões. Nós estamos, portanto, encerrando com muita gratidão a Deus, porque fomos edificados, instruídos, ensinados pela Santa Escritura, e apesar dos servos que aqui expuseram vasos de barro, o Senhor tem abençoado ao seu povo e à sua igreja. Acharam, meus irmãos? Diz assim a Santa Escritura: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Oremos mais uma vez. Senhor, é a tua santa e bendita palavra, é aquilo que o Senhor nos oferece como um pão que vem a trazer alimento aos nossos corações. Nós te somos muito gratos pelo privilégio que temos de abri-la, de ouvi-la, de poder consultar com liberdade e de ter em nossas mãos este tesouro que é a Santa Escritura. E ao longo de meses aqui, o Senhor nos ensinou, exortou, confrontou, tornou-nos, Senhor, mais moldados à imagem de teu Filho Jesus. Como aqueles discípulos que estavam assentados sobre a relva, assim o Senhor fez conosco, nos alimentou pela tua palavra, nos instruiu, nos mostrou o sentido preciso da lei do Senhor. E te somos gratos por isso, te pedindo que agora, ainda ao término desta exposição, o Senhor, mais uma vez, seja gracioso para conosco, alimente a nossa vida. Nós temos confessado a ti, Senhor, e tu bem o sabes, que somos nulos no entendimento. Não poderemos compreender o que tens a nos dizer se o Senhor, com teu Espírito, não aplicar ao nosso coração essa verdade e não abrir o nosso entendimento. E apesar de falhos, e apesar deste instrumento, como disse ao Senhor, ser um vaso de barro, pecador e pequeno, fale conosco mais uma vez, Senhor, por tua grande e infinita misericórdia. Obrigado por nos fazer ovelhas do teu rebanho. Obrigado. Te somos gratos a Deus, e isso oramos em nome de Jesus. Amém. Encerrando o Sermão do Monte, pode parecer esses dois versículos assim, não tão na mesma medida importantes, me entendam bem, tal qual os ensinos anteriores. A gente lê como uma conclusão, como se fosse uma espécie de ideia de transição para o outro capítulo que virá. A gente lê de relance, passa os olhos e diz, pois bem, Mateus acabara de informar o que acontece depois da explicação do ensino de Jesus, da aplicação dessa mensagem tão profunda que é o ensino do Sermão do Monte. Mas aí então nos remetemos a algumas coisas importantes que conhecemos e cremos. Toda e qualquer palavra aqui posta fora inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Nenhuma sílaba sequer fora proferida por acaso, ou apenas para preencher uma lacuna entre uma ideia ou outra. O Espírito Santo de Deus inspirou o evangelista Mateus para escrever esse texto, lembrando a gente, trazendo aos nossos olhos qual fora a postura daquele povo, daquelas multidões, que ouviram o que nós passamos semanas ouvindo, que receberam diretamente do genuíno e verdadeiro intérprete da lei, Jesus Cristo, como é a postura daquele povo, e o contraste que há entre o ensino de Jesus e com aqueles que ensinavam comumente à época os escribas. Como que aquele povo reage?
E quando lemos esse texto, de pronto pensamos, como nós temos reagido ao ensino de Jesus? Qual a nossa postura ante a tudo que recebemos da parte de Deus? Quantas palavras que deveriam fazer vibrar o nosso coração, prostrar-nos em quebrantamento e simplesmente a gente ouve como coisa qualquer. Então o Espírito Santo está nos lembrando aqui nesta palavra, a reação que tivera aquela multidão não deve ser diferente de qualquer discípulo de Jesus genuinamente. Nós deveríamos pensar a respeito disso. E me ocorre, irmãos, que o evangelista João vai dizer que certa feita Jesus começa a pregar de uma forma contundente, ao ponto que as pessoas estranham o seu discurso. As aplicações que Jesus faz, eles são um tanto quanto distintas daquilo que eles estavam acostumados a ouvir. E aí João vai dizer lá no capítulo 6, já no final do capítulo, que à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não o seguiam mais. Eles chegam a dizer, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Não agrada, gente. Esta palavra não soou adequada, não é assim um tanto quanto gostaríamos, não é tão palatável, não é um discurso popular. E eles vão embora. E aí o Senhor chama os seus discípulos e os interpela com uma frase profunda, que deve ecoar e ser aplicada a nós também. Vocês também querem ir? Vocês também desejam acompanhar a multidão que diante do discurso de Jesus decidem abandoná-lo porque não conseguem digerir esta verdade? E aí Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Veja que a reação dos discípulos é esta, Senhor, não há para onde ir, ainda que a palavra me confronte, ainda que eu em primeiro momento seja ferido por ela, é uma ferida que há promessa de Deus, daquele que fere, liga. Aquele que traz a nós esse incômodo, ele restaurará. Aqui eis uma multidão perplexa, atônita, aturdida, dizendo, que ensino é este? Que palavra é esta? Que explicação tão profunda? Que aplicação da lei que jamais ouvimos? E eles estão impactados pela mensagem de Jesus. E eles de pronto dizem, ele não ensina como mestres que temos costumeiramente ouvido. Percebemos a autoridade distinta. Percebemos que ele não está como a grande maioria. Como nós reagimos aos ensinos de Jesus? Qual impacto esta palavra traz? O que nós aprendemos aqui neste texto, e eu quero destacar pelo menos duas grandes coisas aqui que nós detalharemos um pouco melhor. Veja, o primeiro destaque, pode voltar um pouquinho, Cadu, por favor, é que nós temos aqui o resultado, o relatório, o que gerou o Sermão do Monte diretamente nos ouvintes, nas pessoas que ali contemplavam. Esse é o interesse do escritor, este é o Espírito Santo informando a nós, assim aconteceu, foi desta forma, foi deste jeito. Pois bem, a primeira coisa que gostaria de destacar com os irmãos, que acabamos de ler aqui no texto, é que as multidões estão profundamente impactadas com o ensino de Jesus. As multidões são profundamente tocadas no âmago delas com aquilo que Jesus ensinara. Eu até tinha pensado em casa de repente lermos inteiro o Sermão do Monte, porque esta conclusão fica até melhor adequada assim. Entretanto, se trataria de uma leitura um tanto quanto extensa. Mas a verdade é que a multidão está impactada. E talvez, William Hendrickson, um comentarista, ele disse que esta palavra maravilhada, como nós acabamos de ler na atualizada, não transmite a melhor informação. Claro que é uma tradução fiel, eu sei. Mas ele começa dizendo que a atualizada fala maravilhada, na corrigida diz admirada, ou extasiadas na Bíblia de Jerusalém. Mas a palavra melhor seria, no sentido original, eles ficaram como fora de si. E não é uma reação, aqui o verbo grego não significa um impacto apenas imediato, mas algo que foi contínuo, que ecoou na vida deles. Então,
A gente poderia usar num português mais coloquial, ficaram boquiabertos, de queixo caído. Não sabiam, eles ficaram perplexos. E aquilo não foi a reação do momento, mas a vida deles foi impactada, aquilo ecoou. Eles saíram dali comentando, dizendo, você já tinha visto uma coisa desse tipo? Uma mensagem desta? E não é a primeira vez que os evangelistas citam. Marcos vai usar as mesmas expressões. Lucas diz a mesma coisa. Jesus ensina na sinagoga e as pessoas dizem, ele ensina como quem tem autoridade. Ficam maravilhados sobre o seu ensino. Veja, há milagres, há maravilhas. Os milagres impactam as pessoas, é bem verdade. Feitos sobrenaturais são transformadores. Mas a maneira que Jesus ensinava traz um impacto à vida daquelas pessoas e daquela multidão. Eu quero pensar com os irmãos neste ponto. Por que isto impactava tão profundamente? Por que eles estão assim, tomados desse êxtase, dizendo, não dá para descrever o que fora dito? Veja, como fora de si. Por quê? Por algumas razões. A primeira delas, e talvez seja a mais latente, é porque Jesus falava em absoluto a verdade. E ele deixou bem claro que ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 8, já que eu citei o evangelista João, ele vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vai vos libertar. Veja que Jesus, em certo momento, ele usa palavras intercambiáveis, ele fala da verdade, mas ele é a própria verdade. Neste mundo de tantos enganos, de tantos engodos, de tanta diferença, de tanta mentira, de tanta confusão, Cristo se apresenta como a verdade. Ele está pregando para aquelas pessoas sem ludibriá-las, sem mentir a elas, sem ser evasivo, sem buscar subterfúgio, como os religiosos por vezes faziam na conveniência. O próprio Cristo diz a eles, a maneira que eles ensinavam e pregavam, buscava alguma conveniência. Mas Jesus falava a verdade. Você precisa, como eu, buscar e amar a verdade de Deus. Nem sempre a verdade vai ser de bom grado para nós. O coração do homem sem Deus não ama a verdade. Nós gostamos de ser massageados em nosso ego. Mas quando você lê o Sermão do Monte, não tem como não sair quebrado. Às vezes eu escuto por aí alguém falando assim, não, veja bem, vocês estão pregando condenação e juízo, mas Jesus disse que a lei se resume em 2 mandamentos. Jesus parece para estas pessoas que ele veio afrouxar. Pelo contrário. Jesus trouxe o verdadeiro sentido. Porque eu posso ter uma observação subjetiva da lei. Eu digo a você, irmãos, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E todos dirão amém. Por quê? Não é mensurável. Eu não consigo entrar no seu coração e saber assim, e aí minha irmã, quanto que você amou a Deus essa semana? E aí meu irmão, quanto que você amou a Deus? Não dá para medir isto. Então quando eram coisas subjetivas, aqueles religiosos arrogavam para si, não, nós estamos cumprindo a lei. Mas então Cristo vem e escancara diante dos olhos dele. Ao ponto de dizer assim, olha, se você olhar para uma mulher com olhar de adultério, eu vos digo que você já adulterou com ela. Então nós aprendemos aqui nessa jornada que Jesus não afrouxou a lei. Pelo contrário, ele trouxe a plena aplicação e explicação da lei, e ele está pregando a verdade para as pessoas. Irmãos, nós como crentes temos de ter compromisso com a verdade, não com o pragmatismo. Nós não estamos falando coisas para entreter pessoas, porque senão, tanto aquele que entretém, quanto o entretido vão para o inferno, dizendo, ai que alegria, estamos entretidos, temos movimento, mas não é verdade, é mentira. E a Bíblia vai dizer para nós que o pai da mentira é Satanás. Nós temos que pregar a verdade. Nós temos que anunciar a verdade. Pastor, mas o mundo agora não quer mais ouvir falar sobre o inferno. Eu pergunto a você, o inferno continua sendo uma verdade na Escritura? Preguemos a verdade. Deus continua condenando os pecados que Ele sempre condenou na Escritura? Preguemos a verdade. Jesus pregava a verdade. Jesus também apresentava, no Sermão do Monte está muito claro, Jesus apresenta assuntos de grande relevância, questões de vida, de morte, de eternidade. Ele não gastava tempo com trivialidades, com coisas efêmeras. É interessante, irmãos, porque isto era considerado na tradição. Os escribas e fariseus ficavam debatendo coisas sem sentido.
coisas de menor importância. Você sabe disso. Eles ficavam assim querendo coar um mosquitinho. Olha, eles comeram sem lavar as mãos. Mandamentos de homens que eles foram adicionando, mas Jesus tratava de coisas cruciais, diretas, concretas, sobre a vida. Nós precisamos entender isso. A igreja tem consigo a palavra de Deus para assuntos da vida que ninguém tem. O que Deus diz a respeito de coisas da nossa vida. É curioso isso, né? Porque às vezes nós pensamos assim, é evento de jovem, vamos fazer uma coisa engraçada. Por quê, irmãos? Os jovens estão na faculdade aprendendo equação que a gente nem lembra mais, discutindo assuntos profundos, e a gente acha que na fé tem que dar mingau, tem que aprender a palavra, a verdade, a instrução, assuntos de fé. Nós temos que crescer e anunciar para as pessoas. A igreja tem de ter respostas a assuntos profundos. E não ficar assim, sempre no desequilíbrio, ou tentando amenizar. Não, é verdade, Jesus falava de coisas profundas. Veja o que Jesus diz aos religiosos, em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Veja que interessante. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então é muito claro que Jesus está censurando o que é importante, vocês estão deixando de lado. Não que aquilo também não seja cumprível. Sim, é verdade, é. Mas não esqueçam de coisas importantes. Um outro aspecto, irmãos, é que Jesus fala como o verdadeiro Deus, na revelação plena do seu amor. Talvez a concepção de amor que tenhamos não é a mesma que a Escritura fala sobre Cristo, mas ele fala em amor. O discurso de Jesus é um discurso de amor. Há uma passagem bem peculiar que quando o jovem rico chega para Jesus correndo, bom mestre, não sei se você lembra disso, mas ele se prostra diante de Jesus. Ele diz, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor vai começar a conversa com ele. Sabe os mandamentos? Sei. Em dado momento, Marcos registra que Jesus, fitando, o amou e disse, vai, uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me e terás um tesouro nos céus. Isso é amor. Você precisa mudar de vida. Isso é amor, você precisa se arrepender dos seus pecados. Jesus olha com profundidade para aquele moço e em amor o confronta. Então o discurso de Jesus não tinha falsos interesses, como nós religiosamente podemos incorrer neste pecado. Os fariseus estavam em casa das mulheres para pegar as ofertas, de olho nos bens que restavam. Estavam nas praças orando para serem vistos pelos homens. Isso é denunciado no Sermão do Monte. A prática religiosa buscava um tipo de bônus e status social. Mas Jesus não faz isso. Jesus prega em amor. O verdadeiro amor. Ele amava os homens. Jesus denuncia que os religiosos tinham falta de amor. Por isso que as multidões estão perplexas. Tudo que nós pregamos, por mais duro que seja, deve sempre ser pautado no amor. Qualquer mensagem, qualquer trabalho, qualquer serviço, qualquer chamada ao arrependimento, está sempre envolto no invólucro do amor. É isso que nós anunciamos. A marca dos discípulos de Jesus é o amor. A mensagem da igreja é o amor. E mesmo que falemos às pessoas em alto e bom som, se arrependam antes que chegue a ira de Deus sobre vocês, isto é amor. Porque o amor denuncia o pecado, o amor adverte. Pai, você ama o seu filho? É óbvio. E quantas vezes você teve de adverti-lo duramente, dizendo a ele, por este caminho vai dar ruim? Isso é amor. Talvez na interpretação do coração do seu filho rebelde, ele diria assim, pai, se você me amasse, nem ia me encher com essas coisas. Mas o amor diz, você está no caminho errado. Quem dirá Deus? Todo-Poderoso, soberano e sábio. Então Jesus anunciava e pregava em amor.
Jesus aplicava uma palavra que era peculiar da vida das pessoas, ilustrações, analogias, mostrava a elas uma mensagem do dia a dia, anunciava o que elas sentiam, o que elas percebiam, o que elas viviam. Neste primeiro ponto, sobre o impacto que a mensagem gera na vida das pessoas, eu me pergunto e gostaria de que você refletisse comigo: como nós reagimos ao ensino de Jesus? Enquanto eu preparava, eu pensava assim: esse é um sermão de Deus. É claro que toda a Escritura é inspirada por Deus, mas ali nós temos o próprio Deus pregando às pessoas. Qual tem sido a nossa postura ante as verdades que são expostas aos nossos olhos e ouvidos? Saímos maravilhados, como algo duradouro que ecoará pela nossa vida, pela semana, pelo ano? Ou simplesmente a gente esquece o que Deus falou? Aplicando estas verdades à nossa vida ou as descartando como mais um sermão? Nós não somos ouvidores de sermões somente. A segunda verdade que há muito clara aqui no texto, veja no versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino. E do versículo 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, o segundo aspecto aqui, irmãos, pode colocar lá, por favor, filho, é que as multidões reconhecem a autoridade de seu ensino. Primeiro ponto, falava de Jesus, do ensino de Jesus, em contraste com os escribas, com os religiosos típicos da época. Para quem não sabe o que era um escriba, era basicamente um copista. Isso vem lá da época do cativeiro. O povo de Deus começa a copiar a lei e tem esta função, surge este cargo de copista. E por eles copiarem a lei constantemente e a lei ser lida, inclusive eles criam uma espécie de prática da leitura da lei, tentando sugerir até a substituição do próprio sacrifício. A prática comum da leitura da lei, de discutir a lei. Então o escriba, por ser um copista, por constantemente estar escrevendo, copiando a lei, ele era consultado como um certo intérprete da lei. Ele também explicava, ele também dizia. E Jesus está falando desta função, deste cargo que havia na época, muitas vezes em confronto. Porque por mais que eles estivessem perto, literalmente, da Escritura, o coração estava longe. E eles iam colocando consigo tradições, interpretações, que muito bem já foi explicado aqui ao longo dos domingos. Deus falava uma coisa, eles iam adicionando outras, e nessas adições, nessas interpretações, que se tornavam muito mais tradição de homens, do que obediência ao testemunho de Deus, ao mandamento de Deus, eles iam colocando fardos pesados sobre os ombros das pessoas. Então, a multidão diz: ele não é como os outros todos, ele não é como um qualquer, a sua mensagem tem autoridade. E este é um ponto importante que reflitamos aqui. Jesus está falando em autoridade, porque Jesus vai dizer para nós que ele fala do próprio coração do Pai. Ele fala acerca daquilo que ouviu do Pai. Mas Jesus, como Deus, tem em si a autoridade. Todo pregador, guarde isso em seu coração, ele não carrega a autoridade em si mesmo naquilo que diz. A autoridade do pregador está pautada na Escritura Sagrada. Nós estamos submissos a uma autoridade, que é a palavra de Deus. Quando você é recebido aqui na igreja como membro, há algumas perguntas constitucionais que lá no manualzinho presbiteriano, geralmente o ministro faz. Você se submete às autoridades que Deus levantou na sua vida, a liderança dessa igreja, desde que ou enquanto estas estiverem debaixo da autoridade da palavra de Deus. Jesus tem em si a autoridade. Jesus está pregando como o próprio Deus anunciando. Lembra uma das aplicações? Moisés traz a lei para o povo entende equivocadamente. Aliás, a primeira história e relato que nós temos, o povo nem recebe a primeira tábua original. Porque enquanto Moisés está recebendo, eles já estão em pecado lá na idolatria. Mas agora Jesus é o perfeito Moisés. A lei está sendo entregue e não há confusão, não há problema de interpretação, não há dificuldade, não há equívoco. Jesus está trazendo a perfeita lei de Deus a nós com toda a autoridade. Ele é o Senhor da nossa vida.
João 8, 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro. De modo das coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Os fariseus estavam constantemente extraindo os seus ensinos de fontes falíveis, citando um escriba, citando a tradição, citando um outro mestre. Eles tentavam tirar águas de cisternas contaminadas, rotas, mas Jesus falava de si mesmo. Ele é a fonte de água viva. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o bom pastor. Ele é a porta. Cristo tem autoridade. Jesus está também ensinando aqui, e as pessoas percebem que ele não é como os escribas e fariseus, porque a sua autoridade está nele próprio, mas naquilo que viveu. Qual era a grande crise? E por que foram tanto confrontados os religiosos? Porque eles não viviam o que falavam. Porque eles não aplicavam a lei de Deus à vida deles. E Cristo, o homem perfeito, viveu cada detalhe da lei. Ele é o genuíno e verdadeiro cumpridor da lei, o homem perfeito. O verbo que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e verdade, em tudo foi tentado, mas nada pecou, diz o autor aos Hebreus. Ninguém que estava ouvindo Jesus podia dizer, pois é, né, mas você está pregando isso, mas eu vi você fazer diferente. Todos nós estamos fadados a isso. Eu hoje de manhã falava na EBD, irmãos, a gente sempre tem uma pitada de hipocrisia na vida. Se nós não pensarmos na graça de Deus, ai de nós. Por quê? Você já cantou coisas aqui que você não viveu. Eu não quero trazer você sem espanto, nem pavor, e nem ser rude, mas pense comigo, nós acabamos de cantar várias canções aqui belíssimas. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Foi assim desde segunda-feira até hoje. Percebe? Então a gente canta, a gente fala. O pregador prega um sermão que é para ele mesmo. Ai dele. Porque primeiro ele fala ao seu coração, aplica as verdades, pede misericórdia de Deus, se humilha lá, porque ele sabe que nem ele próprio cumpre. Jesus não era assim. Tudo aquilo que ensinava, vivia. A sua escola com os seus discípulos não era uma escola de teoria, era uma escola da prática. Seus discípulos estavam constantemente com Cristo. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 23, vá um pouquinho adiante comigo. Eu sei que este texto é bastante chocante, mas é mistério que leiamos aqui, no entendimento desse contraste que as pessoas fazem com os escribas e fariseus. Eu quero começar pelo primeiro versículo, embora não dê tempo de explicar algumas coisas aqui que não são tão claras, você vai entender o contexto. Mateus 23 diz assim, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Veja que o evangelista deixa isso claro, a quem Jesus está se dirigindo. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. É o grande ditado popular, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso vem de Jesus, ele está dizendo aqui. Olha para eles, se eles falarem da lei e da verdade, cumpra, mas não olha para a vida. Por isso que quando ele fala como autoridade, ele não fala como escribas. O nosso Senhor não é hipócrita, ele é verdadeiro. E ele vive esta verdade. Versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Fardo para as pessoas, mas eles próprios não gostariam de carregar. 5. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos os homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado,
e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias de cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isto é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que está, tudo sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis, crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia sangue justo, derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Que texto impactante, não é? Agora você entendeu porque Jesus ensinava como quem tem autoridade, mas não como os escribas? Por que que eles estão dizendo: este homem é diferente, o seu ensino é outro, a sua mensagem é verdadeira? Enquanto os escribas estão arrogando a autoridade, aludindo à tradição, Jesus está dizendo: eu vos digo. Veja que no Sermão do Monte, Jesus vai dizer: vocês serão perseguidos por minha causa. Em verdade vos digo. Sobre outro assunto: em verdade vos digo. Por último, neste ponto, irmãos, o ensino de Jesus produz vida. O ensino hipócrita produz morte. O falso pastor, o falso profeta, ele está falando com falsas ovelhas. E está todo mundo num jogo de interesse. Mas na verdade não há vida. O ensino de Jesus produz vida. A verdade trará vida. Nós, quando lemos esse texto, falamos: ufa, ainda bem que estes homens estão bem longe de nós. Muitas vezes nós temos o coração escriba, o coração fariseu. Porque nós pensamos como estes homens pensaram em algum aspecto da vida. Olhe para o texto comigo, por favor, volte em Mateus 7. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade,
e não como os escribas. Se viesse um relator, observando a nossa vida, a vida da nossa igreja, por um mês, como um espia, como alguém que veio para observar, sem ser notado e observado. E ele então fizesse um relatório a alguém dizendo como é a vida daquela igreja, como aquele povo reage ante a pregação da verdade de Deus, como as pessoas se comportam quando são chamadas por Deus através da sua palavra, o que diria a nosso respeito? Eu tenho dito aqui, irmãos, parece que a mensagem não tem ecoado nos nossos corações como deveria. Parece que a palavra que ouvimos termina quando oramos e falamos amém. As nossas conversas pós-culto são sobre coisas triviais. Há pecado em fazê-las, pastor? Não exatamente. É óbvio que não. Mas parece que a gente não rumina o que recebemos de alimento de Deus. Parece que a gente já não traz ao nosso coração e vida o que o Espírito Santo tem falado à igreja. Esta não é a advertência, porventura, que o Senhor fala de forma recorrente às igrejas, em Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quais detalhes seriam relatados sobre a nossa conduta, o nosso comportamento? O que diriam a nosso respeito? Olha, depois do sermão, eles estão preocupados, eles reagem, eles falam a respeito, eles ponderam, eles anotam, eles pensam como cumprir, como fazer. Olha que palavra que precisamos aplicar na vida. Quantas vezes nós pecamos porque nós tratamos o ensino de Deus de forma desleixada? Quantas vezes nós pecamos porque a palavra foi ouvida e nós até dizemos, ai, que bênção, que boa palavra, mas simplesmente a esquecemos. Deus é tão bondoso, irmãos, que Ele diz lá em Isaías que a sua palavra não voltará para Ele vazia, mas como uma chuva que cai e que depois volta aos céus, assim a palavra de Deus fará o que bem lhe aprouver, aquilo que lhe apraz. O Espírito Santo está dizendo por intermédio destes 2 versículos, inspirando Mateus, que nós não podemos ser indiferentes ao ensino de Jesus. E eu me lembrei de uma frase que eu gosto do Tim Keller, que ele diz o seguinte: é impossível ter conhecido o verdadeiro Jesus e ser indiferente. Ou você se curva em maravilha, ou você vai embora ofendido. É impossível ouvir o verdadeiro Jesus e continuar indiferente. Ou você fica bravo, rilha os dentes, como muita gente fez ao longo do Evangelho, ou você se curva maravilhado e reconhece que Ele é o Filho de Deus. A palavra inicial que eu citei em João, embora a gente não fizesse inicialmente uma conexão direta, é a palavra que pode ser repetida a nós. Depois da exposição do Sermão do Monte, que confrontou a nossa santidade, que lembrou a gente sobre o verdadeiro e genuíno, profundo ensino de Deus, nós vamos fazer como as multidões? Abandoná-lo porque duro é este discurso? Ou nós responderemos como Simão Pedro, representando os demais discípulos: para quem iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens as palavras de vida. Somente o Senhor pode mostrar para nós o caminho. Meu querido, não se engane. Talvez sua vida seja bem confortável, tranquila. Apesar dos perrengues que temos vivido como nação brasileira, você tem lutado, pagado as suas contas, vivido a sua vida normal, corriqueira. Se você não atentar para as palavras de Cristo, você está perdido. É isso que a Bíblia diz. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Quem não tem a Cristo, já está condenado. Quem tem Jesus, passou da morte para a vida. Talvez no seu coração você esteja pensando: é mais um discurso, é mais uma palavra. Eu já fui em tantas igrejas, já ouvi tantas coisas. Cristo está lembrando você, está trazendo isso ao seu coração. Qual a sua postura diante
ao que Jesus tem ensinado. E se você chegou hoje pela primeira vez e está ouvindo assim, de forma avulsa, leia em casa Mateus capítulo 5 até o 7. E você verá coisas profundas que o Senhor tem a nos ensinar. Quero também concluir dizendo à igreja, e nós aprendemos isto aqui, que nós não somos capazes de cumprir o Sermão do Monte. Que nós lemos este sermão, e a primeira coisa que nós podemos dizer, tal qual o nosso irmão Isaías disse: ai de mim. Quando eu olho para esta palavra, para esse texto, para o quanto Jesus eleva o padrão, eu digo, eu estou morto, eu estou perdido. Quem de nós para dizer, pastor, depois que começou a pegar o primeiro sermão aqui, eu levei para casa, eu destrinchei Mateus de 5 a 7, e eu estou cumprindo perfeitamente lá as instruções ditas. Ai de nós. Mas isto é o que a lei de Deus faz. A Bíblia diz que a lei mostra para nós, ela revela o nosso pecado, mas nos chama a confiar em Deus para cumprir. Mas nos chama a amar os nossos inimigos, fazer o bem a quem nos persegue, anunciar o Evangelho, colocar a nossa ansiedade aos pés de Jesus, lembrar que as bem-aventuranças não se trata de um texto antigo para ser admirado, mas uma verdade de todo aquele que anda com Deus. Ore comigo e rogue a Deus para que te ajude, para que me ajude, a que cumpramos a sua palavra no poder do Espírito Santo. Que a gente seja conhecido, percebido por aqueles que são transformados pelas palavras de Jesus. Aqueles que são mexidos pelo que Jesus diz. Eu confesso, irmãos, que a gente lida com a palavra, a gente lê a Bíblia, a gente está constantemente lendo a Escritura, e tem dias que nós lemos com o botão automático ligado. Quem aqui nunca fez devocional às pressas, atire a primeira pedra. Nós precisamos orar e dizer, ó Senhor Deus, nos dá o coração deste povo. Quisera Deus fazer que em algum momento a gente saia de si, tamanha palavra. Leia a biografia de homens e mulheres de Deus, você verá o quanto a Escritura impactou a vida deles. Gente que depois de ouvir a palavra, não conseguira dormir, tamanho incômodo que o Espírito Santo trazia aos corações pela palavra. E não é porque eram grandes pregadores, famosos, eruditos, eloquentes, não, mas porque era o Espírito aplicando a palavra à igreja, incomodando o povo, lembrando a eles. Oremos por isso, irmãos, que a igreja de Marinque seja incomodada pela Escritura, que ela produza frutos em nós, que a gente se arrependa em casa, que a gente mude os hábitos, que a gente volte-se para Deus enquanto é tempo, porque a palavra gera em nós isso. A verdade produz em nós, se há bloqueios, se há escama nos olhos, se há essa neblina usada hoje como pela manhã, ilustração na nossa lição, se há uma neblina que tem nos impedido de perceber, Deus, abra os olhos, arranca os tampões dos ouvidos e nos faz ouvir a Tua palavra que ecoa sobre nós. E que sejamos nós, crentes, homens e mulheres, maravilhados pelas palavras de Jesus. Que Deus nos ajude a obedecê-lo. Amém? Vamos ficar em pé para orar, meus irmãos. Senhor, livra-nos do pecado da indiferença. Livra-nos de tratarmos a santa verdade com descaso e presunção. Dá-nos um coração que ouve o seu Deus. Dá-nos um coração obediente. Dá-nos um coração pronto. Dá-nos um coração humilde. Senhor, é com temor e tremor que nós reconhecemos que o sermão do monte ecoa pelas nossas vidas até hoje. E que gera um grande impacto em nós. Mas que também, Deus, mostrou para todos nós o quão longe nós estamos. O quão distantes, ó Deus, estamos do padrão que exige dos Teus santos.
Somos tão pequenos, somos tão miseráveis e falhos. Caímos, quebramos vários mandamentos ali explícitos. Senhor, que o Teu Espírito nos ajude a obedecê-lo. Que o Teu Espírito, que prepara a noiva do Cordeiro, venha sobre nós e traga esse arrependimento coletivo, este quebrantamento, esta vida de dizer: nós precisamos mais do Senhor. Nós precisamos ser santos, confiar no eterno, tratarmos o nosso semelhante como o Senhor nos ensina, olhar para o desvalido, para o desmerecido, amar os inimigos, fazer o bem, confiar no Senhor pelo dia de amanhã, atentar para este ensino que é como edificar a casa sobre a rocha. Tanta coisa o Senhor tem nos ensinado. Nós somos réus hoje desta verdade. Se para ela não atentarmos, não submetermos, ajuda-nos, Deus, ajuda-nos. Mexe com a gente. Se necessário for, Deus, fere o nosso coração, tira o nosso sono, mexe com a nossa vida, mas impacta-nos pela Tua palavra. Importa obedecê-lo. Nós queremos confessar ao Eterno que às vezes somos como aquela multidão. A gente dá os ombros, a gente segue a maioria, a gente exclui alguns mandamentos que não nos são convenientes. Perdoa-nos, Senhor. Para quem iremos? A palavra da vida está aqui diante de nós. A própria vida revelada, Cristo o Senhor, está aqui. Seja assim conosco. Seja assim com os meus irmãos, com as nossas famílias, com o nosso povo. Nos ensina a Te amar mais e mais, a Te obedecer. O Senhor não é um mestre qualquer. Suas palavras não são vazias, nós sabemos disso. Porque nós temos experimentado a transformação pela Tua palavra, os frutos pela Tua palavra. Abençoe-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. E fortaleça-nos, Senhor. Oramos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a santa comunhão, que as santas consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre.